Fala galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre reprodução dos seres vivos. Vamos lá. Bom, a reprodução é uma característica comum dos seres vivos. É uma das etapas do ciclo de vida. Lembra que para a gente considerar um ser como sendo um ser vivo, ele precisa passar pelas 5 etapas do ciclo de vida: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Portanto, reprodução é uma das etapas do ciclo de vida. A reprodução ela serve para que as espécies gerem descendentes, e isso é fundamental para a perpetuação, para a continuação das espécies. Lembrando que, biologicamente, a palavra sexo se refere à distinção entre machos e fêmeas. Sexo também pode ser a referência ao contato de órgãos genitais entre machos e fêmeas, com ou sem o intuito reprodutivo. Porém, nem todos os seres realizam a cópula para a reprodução. Nem todos os seres praticam o ato sexual para que aconteça a reprodução. Bom, existem 2 tipos de reprodução. Primeiro, a assexuada. Um único indivíduo origina descendentes iguais a ele. Lembrando que quando a gente fala de sexo, biologicamente, a gente está falando de machos e fêmeas. Quando a gente fala em reprodução assexuada, a gente está falando que não existe machos e fêmeas para aquela espécie. Simplesmente, aquele indivíduo, normalmente unicelulares, eles vão de uma célula se dividir em 2, no caso da divisão binária das bactérias. No caso do brotamento, um broto surge na superfície do organismo e após se desprender origina um novo ser, que esse daqui, estão vendo aqui embaixo? Normalmente, eles podem se desprender e formar um novo ser, ou eles podem viver grudadinhos, formando colônias. Colônia é um tipo de interação entre os seres vivos, onde eles ficam com os corpos grudadinhos. Os corais, normalmente, eles ficam assim, no fundo do mar. Então, forma um broto, ou ele continua vivendo nesse ser, ou ele se desprende e forma um novo ser. A reprodução por fragmentação, ela vai dividir esse ser vivo igual que a estrela do mar. Ela vai dividir o ser vivo e ele vai formar 2 novos seres, vai regenerar essas partes e ele vai formar os novos seres. E a esporulação, que é a formação de esporos, como se fossem sementes. E desses esporos, a gente tem a germinação, o desenvolvimento num novo ser. Quando a gente fala de reprodução sexuada, a gente está falando da união de células sexuais, que a gente vai chamar de gametas, vinda de indivíduos diferentes. Então, a gente tem o gameta masculino, o gameta feminino se juntando e formando o zigoto, o novo indivíduo que vai se desenvolver, formando um novo ser. Variabilidade genética é a variação de genes. Isso só é possível através da reprodução sexuada, porque a gente tem a combinação de características de indivíduos diferentes. Então, cada vez que a gente tem uma nova combinação masculina e feminina, a gente tem a variação, a gente tem várias características sendo combinadas. E isso é importante para a evolução e a adaptação dos seres vivos. Quando a gente tem alguma modificação no ambiente que cause a modificação nas características dos indivíduos, elas precisam permanecer para que esse indivíduo também permaneça nesse meio ambiente, para que ele se adapte. Então, a reprodução sexuada, ela proporciona essa variabilidade genética. Bom, falando em plantas, as plantas, elas têm reprodução assexuada, mas por intervenção do ser humano. Ou, no caso de briófitas e pteridófitas,
a gente vai ter como parte do ciclo reprodutivo dessas plantas a reprodução assexuada. Mas na sua grande maioria é por intervenção do ser humano. A primeira, a estaquia. O que significa? Eu vou tirar um pedacinho do caule dessa planta, né? Vou tirar um ramo, vou plantar esse ramo e ele vai surgir novas raízes e crescendo a nova planta. A auporquia, eu vou fazer um corte num ramo da planta, vou colocar terra úmida e aguardar uns dias. Essa parte vai criar raízes, aí eu posso cortar e plantar, gerando um novo ser. A enxertia é o processo de utilizar duas plantas. Então, eu vou ter uma planta com a raiz e a outra planta eu vou pegar um pedacinho, vou juntar uma na outra. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou combinando características de duas plantas. Para isso, elas precisam ser semelhantes. E a mergulhia, eu pego um ramo, um caule, né? Ou uma parte da planta que seja flexível, que eu consiga enterrar essa parte, mas ela continua presa ainda à planta original. Deixo por um tempo plantado e assim que criar raízes, eu vou lá e separo e tenho uma nova planta. E como parte do ciclo de reprodução de briófitas e pteridófitas, pela formação de esporos. Então, uma das partes aí dessa reprodução é a formação de esporos, e esses esporos eles vão germinar, gerando outras plantas. Bom, falando em reprodução sexuada das plantas, quando a gente fala de briófitas são plantas bem rasteirinhas, como os musgos, é um grande representante aí das briófitas. A gente vai ter a alternância de gerações. Então, eu vou ter tanto o desenvolvimento de plantas masculinas e femininas e a junção dos gametas, como eu vou ter a fase em que eu tenho a liberação de esporos. Então, aqui, anterozoides é a parte que vai formar o gameta masculino e a oosfera, que vai formar os gametas femininos. Eu vou ter a junção deles. Essas plantas são muito dependentes de ambientes úmidos, porque é a água que vai ajudar na junção desses gametas. Vou desenvolver a minha planta, que ela vai ter um esporófito, que é uma parte dela que vai produzir esporos. Esse esporo cai na terra e vai gerar uma nova planta, que pode ter órgãos femininos, órgãos masculinos e começar o ciclo novamente. A alternância de gerações é essa alternância entre reprodução sexuada e reprodução assexuada. O mesmo que ocorre nas pteridófitas. Um exemplo de pteridófitas são as samambaias. Elas são um pouco maiores, já possuem vasos condutores de seiva, elas já têm um corpo um pouco mais complexo que as briófitas, mas ainda dependentes de água para ajudar na sua reprodução. Então, o que a gente tem mais visível das pteridófitas são essas formações de esporos, que a gente vai chamar de soros. Esses soros são umas bolinhas que a gente encontra nas folhas da planta. E aí esses esporos eles vão germinar e vão gerar a parte masculina, anterozoide, e o óvulo, a parte feminina, que vão se juntar para formar uma nova planta. Esta planta que tem os órgãos sexuais da nossa planta, ela é quase que a gente não vê ela dentro do vaso, porque ela é muito pequenininha. O que a gente vê é mais essa parte formadora de esporos. A próxima planta, né, o próximo tipo de planta aí, são as gimnospermas. Já são árvores que possuem sementes.
não temos flores e não temos frutos nessas árvores. O grande representante é o pinheiro do Paraná, que dá aquele pinhão que a gente come muito em festa junina, né? Na época de festa junina. E como é que funciona? Eu também tenho parte masculina, parte feminina. Como é que chama a parte masculina que contém os gametas, né? Que são as células reprodutivas? Ele é chamado de pólen. Então, no grão de pólen eu tenho gametas. E o vento, a chuva, ele é responsável por carregar este pólen, que pode fecundar a própria planta ou não, que ela tem as duas partes, masculina e feminina. Este grão de pólen vai se juntar aqui na parte feminina, né? E vai formar o tubo polínico. Desse tubo polínico, o gameta masculino vai encontrar a oosfera e vai formar a semente. Na semente, o que eu tenho? Eu tenho o embrião e eu tenho a reserva de alimento necessária para que esse embrião permaneça vivo até ele germinar e crescer numa nova planta. Reprodução das plantas, que a gente chama de angiospermas. Agora eu tenho formação de flores, frutos e sementes. Lembrando que a semente aqui, do mesmo jeito como nas gimnospermas, elas vão proteger e nutrir esse embrião da nossa planta. Então, primeiro, eu preciso da formação da flor. Na flor eu tenho o ovário e eu tenho a antera. A antera é a minha parte masculina, que vai produzir os grãos de pólen. Do mesmo jeito, esse grão de pólen tanto pode fecundar essa própria planta, como fecundar outras plantas. Lembrando que esse grão de pólen, se isso aqui é uma planta de tomates, por exemplo, ela só vai fecundar plantas de tomate, tá? Então, o grão de pólen, ele vai ser disperso, pode ser disperso por animais, principalmente as abelhas, né? Elas gostam bastante de ajudar aí com a polinização. Mesma coisa, eu vou ter esse grão de pólen entrando aqui, chegando aos ovários e fecundando os óvulos da minha planta. Ocorreu a fertilização. Vai formar o fruto. O fruto é esse ovário desenvolvido que vai proteger a nossa semente. E a semente que vai dar origem a uma nova planta, tá? Então, parte masculina e parte feminina das plantas. Vamos falar um pouquinho agora de reprodução dos animais. Nos animais eu tenho gametas masculinos e femininos. Então eu tenho lá o gameta masculino que vai encontrar o gameta feminino. Só que os animais, eles possuem estratégias reprodutivas. O que seria isso? A atração entre machos e fêmeas. Então eu posso ter a exibição física, né, do macho, como a gente está vendo aí na foto, o pavão macho, ele abre a cauda para atrair as fêmeas. A coloração de pelos e penas, o comportamento específico de cada espécie. Algumas aves, né, ou alguns animais podem vocalizar para chamar os parceiros. Normalmente, a escolha do parceiro é feita pelas fêmeas, geralmente, né? E com relação aos animais, a gente tem o que a gente chama de cuidados parentais, o cuidado com os filhotes após o nascimento. Cada espécie tem um comportamento. Então, por exemplo, quando nascem os pintinhos, a galinha, ela fica com eles todos embaixo da asa dela, ela fica com aquela proteção por algum tempo. A égua, ela, assim que o potrinho nasce, ela já faz ele começar a andar. Então, cada animal, cada espécie tem o seu cuidado parental. Quando a gente tem a união dos gametas, a gente tem o processo que a gente chama de fecundação. Então, eu tenho lá o gameta masculino e o gameta feminino. No caso, óvulos e espermatozoides, geralmente, né? Quando eu tenho a união desses gametas, eu tenho a fecundação. E essa fecundação,
ela pode ser interna ou externa. Por exemplo, na fecundação externa, os gametas são liberados em um ambiente externo. Como aqui está o exemplo do sapo. Eles têm a cópula, eles possuem ato sexual, porém, esses gametas, né, os óvulos e os espermatozoides, são liberados na água. E lá na água que a gente vai ter a fecundação. No caso dos peixes, né, na sua grande maioria dos peixes, eu também tenho fecundação externa, mas eu não tenho cópula. A fêmea, ela coloca as ovas no fundo lá do rio ou do oceano e o macho passa por cima depositando o sêmen contendo os espermatozoides. Fecundação interna, quando o gameta masculino é depositado dentro do corpo da fêmea, como ocorre com seres humanos, como ocorre com cães, gatos, com as aves. Então, o gameta masculino é depositado dentro do corpo da fêmea. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né, um pouquinho da reprodução dos seres vivos. Espero que vocês tenham entendido o que é fecundação. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. Um beijo virtual e até a próxima.